Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos, todos os amigos que me escutam. Estamos estudando, fazendo este breve análise sobre a nossa origem, porque nós, os homens, viemos a existir, qual foi o objetivo, por que somos assim, né? Por que o mundo está neste caos, tudo que aconteceu e se originou no mundo até agora, nós tentamos analisar da melhor maneira possível. Vimos também no começo a criação do homem, né? A ênfase que Deus deu de toda a sua criação. Deus deu mais ênfase ao homem. O homem foi o clímax. O homem foi o Deus na terra, como se pode dizer. Façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Poder de escolha, poder de decisão, né? Poder decidir e ninguém dizer não. Isso foi o que originou o homem. Tudo que o homem é hoje, ele descende deste poder que Deus deu a ele. Poder de livre-arbítrio e decisão e escolha. Quando Deus dá esse poder ao homem, praticamente Deus fica para aconselhar o homem. Deus não tira isso dele, porque foi ele que deu. Então, tanto Deus quanto Satanás vai aconselhar o homem. Um aconselhar, que no caso é Deus, e o outro vai tentar, no caso Satanás. Mas a decisão final sempre é do homem. Vimos que Adão teve sua decisão final. Deus já tinha dito, não faça, mas depois o diabo, através da serpente e Eva, disse a ele, faça. Mas observe que a decisão foi de Adão. Adão comeu o fruto porque ele decidiu comer o fruto, mesmo com a advertência de Deus. Deus não impediu. O caos veio ao mundo não porque Deus quisesse, mas porque Deus não podia quebrar a lei que ele criou, a decisão de Adão. E esta decisão é até os dias de hoje, é até agora, é até este momento com você. Sua decisão vai ser a sua decisão. Se vai ser bom para você ou ruim, o problema será seu. O que Deus faz é lhe aconselhar a tomar a decisão correta. A decisão que vai lhe dar verdadeiramente a vida. Enquanto isso, Satanás, o nosso inimigo, ele vai ficar como nós podemos dizer, tentar destruir, tentar não haver mais essa união de volta entre o homem e Deus. Para Satanás tudo está perdido, para o homem não. Até a morte o homem tem decisão de escolha. Após a morte tudo fica perdido para ele também. Mas até a morte ele tem decisão de escolha. Ele pode mudar o rumo da sua vida a qualquer momento, para o bem ou para o mal, dependendo da sua escolha. A escolha é do homem. Deus determinou e está determinado. Então o homem tem livre-arbítrio para escolher. Agora também terá que arcar com as consequências desta sua decisão. Então nós vimos a queda do homem no Jardim do Éden. Vimos a tentativa de restauração através do sacrifício feito através dos filhos de Adão, Caim e Abel. Não deu certo porque Caim matou Abel. A humanidade ficou má, em completo descontrole. Deus pega Noé, faz a arca e manda o dilúvio para acabar. Ali não tinha jeito, tinha que ser o dilúvio mesmo. E através de Noé, Deus faz uma nova geração de seres humanos para tentar reatar esta comunhão de volta com Deus. Satanás se utiliza de Nimrod, um dos descendentes de Noé, e faz a rebelião contra o governo de Noé. Período da inocência, Jardim do Éden com Adão. Período da consciência, de quando Adão caiu do jardim, foi expulso do Jardim do Éden até o dilúvio, chamado período da consciência, o homem falhou. Período do governo humano,
vai de Noé até a chamada de Abraão, de Abrão no caso, né? Esse período é chamado de período do governo humano, quando Nimrod se rebela, constrói Babilônia e constrói a Torre de Babel. Cria a primeira religião do planeta em oposição a Deus. Então, com isso, nós finalizamos o período do governo humano, que não deu certo por causa de Nimrod. E entra agora o período da promessa, o chamado período patriarcal, que vai de Abraão, Isaac, Jacó e seus 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel. Um desses 12 filhos, patriarca José, entra no Egito, passa muitas provações e se torna governador do Egito. Manda buscar seu pai Israel e seus 11 irmãos que estão lá em Canaã, na terra da promessa, para entrar no Egito. 70 almas entram e depois de milhares de anos, cerca de 400 anos depois, já estava uma nação ali na terra de Gozen, no Egito. Escravos, reduzidos a escravos, porque cresciam muito e o Egito e Faraó ficou com medo do crescimento desse povo. Então os transforma em escravos e os massacra muito. Eles pedem socorro a Deus e Deus envia Moisés. Quando Moisés vai, envia as 10 pragas e liberta o povo do Egito e traz para Canaã. Só que no deserto eles recebem a lei, formam o exército e recebem o santuário de Deus. É a nova forma de Deus. Período da promessa, período dos patriarcas, que foi da chamada de Abrão até o Monte Horebe, quando recebe a lei, também não se conseguiu o caminhão, porque houve vários e vários deslizes da parte destes homens. Apesar de nós termos tido Abraão, pai da fé, né, os exemplos de Isaac, de Jacó, dos seus 12 filhos, que foi em termos de obediência como seus pais, foi uma negação os 12 filhos. Somente José se destacou. Por isso que ele foi posto como governador do Egito e salvou praticamente todos os seus irmãos daquela fome em Canaã. E depois agora está uma nação ali diante do Monte Horebe com Moisés. Recebem a lei e agora encerra-se o período dos patriarcas ou da promessa e começa agora o período da lei de Deus dada a Moisés para o povo. Lei de Deus, novo ponto de restauração entre o povo e Deus. Constrói-se o santuário e se estabelece os sacerdotes. Sacrifício de animais e aspersão de sangue. O sacerdote entrava uma vez no ano no santuário e com o sangue do animal oferecido ao Senhor, o sangue era pingado na lâmina do propiciatório da arca do concerto de ouro do Senhor. Com isso, os pecados do povo eram cobertos uma vez no ano, e todo ano teria que se repetir esses sacrifícios de manhã, ao meio-dia e à tarde. Sacrifícios da manhã e sacrifícios da tarde, e uma vez no ano a aspersão do sangue lá no Santo dos Santos, lugar santíssimo, somente autorizado ao sumo sacerdote uma vez no ano. A barreira ainda estava armada e esta ação do sangue ali no santuário não perdoava os pecados, não conseguia perdoar os pecados, não. Apenas cobrir, podemos até dizer, aplacava a ira de Deus contra o pecado do povo, que o povo cometia, que nós cometíamos. Então, quando os homens cometiam pecados, isso inflama a ira de Deus. E a justiça para a destruição daquele pecado era automaticamente ativada. Quando era ativada a justiça para a destruição daquele pecado, encontrava quem na frente? O homem. Então o homem seria destruído também. O que foi que Deus fez? Com os sacrifícios e a aspersão do sangue, aquilo era coberto, aquela ira, que era uma ira santa contra o pecado, contra o erro, aquilo ali era aplacado. Mas os pecados continuavam ali, eles não eram extintos, não eram perdoados, não eram apagados. Então, este foi o lema e o drama do homem durante todo o período da lei. Nunca conseguia perdoar os pecados. A barreira ainda continuava, o véu ainda estava posto entre os homens e Deus. Então, os homens não conseguiam se chegar a Deus.
todo este período da lei, irmãos, foi um período em que ficou estabelecido que o homem, por suas próprias forças, não conseguiria chegar-se a Deus, conseguir perdão de seus pecados, porque eles sempre descumpriam a lei em algum ponto. E o apóstolo Paulo disse que quem descumprisse a lei em um ponto era culpado de toda a lei. Então, se alguém não roubasse, mas adulterasse, era considerado culpado de toda a lei. Então, todos estavam condenados. Era preciso algo novo, era preciso algo mais forte, era preciso um sangue que pudesse não só cobrir os pecados, mas perdoá-los, extingui-los, apagá-los, destruí-los. A Bíblia diz que o sangue de animais, é impossível que o sangue de animais possa perdoar pecados. Carta aos Hebreus. Se o sangue de animais não pode perdoar pecado, todo aquele período, o que foi que aconteceu? Era a promessa na vinda daquele que pudesse fazer esse perdão dos pecados, salvar o povo dos seus pecados. Não era salvar o povo da nação inimiga como Israel queria, era salvar o povo dos seus pecados. Não adiantava salvar Israel do Império Romano e depois todos serem condenados, sem ter um Salvador. Então, no ano 1 da nossa era, nasce Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens. Finalmente vem ao mundo aquele que pode restaurar a comunhão do homem com Deus. E este homem, Jesus Cristo, foi primeiro tentado, e um fato curioso aconteceu que nos dá muitas respostas a tantas das coisas que a gente vê hoje e a gente fica indagando na nossa mente. Como é que pode um mundo criado por Deus estar nesse caos? Como pode os homens fazerem coisas animalescas? Se foi Deus que criou os homens, por que os homens fazem coisas de animais? Estupros, assassinos. O que aconteceu com ele? Realmente, lá no jardim do Éden, o homem não caiu, ele despencou. Despencou no mal, porque foi dado a ele essa liberdade de decisão. O homem é diferente de tudo que possamos imaginar. De tudo. O homem na terra seria Deus. Deus deu a terra ao homem. Sabe o que é que o homem fez? Não diretamente, mas repassou para Satanás. Deus disse a Adão depois do erro: a terra é maldita por tua causa. Espinho, cardo, todos os malefícios que hoje você tem, que você encontra na natureza, tudo foi consequência do erro. A ação humana afetou até a natureza. Mostra que o homem é dono e senhor na terra. Quando ele desobedece a Deus e obedece o conselho de Satanás, através da serpente e através de Eva, ele repassa esse poder sobre o mundo para Satanás. Por isso que quando Jesus Cristo começa seu ministério terreno, que é batizado por João Batista, ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Logo após Jesus ter fome. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás falava a Bíblia e Jesus respondia com a Bíblia. Se tu és filho de Deus, lança-te desse precipício embaixo, porque está escrito, disse Satanás. Primeiro Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Na hora do deserto, em que Jesus teve fome, 40 dias e 40 noites, quando Jesus teve fome, Satanás chegou e disse a ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus Cristo respondeu: não está escrito também, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois Satanás disse a Jesus também: se tu és o Filho de Deus,
lança-te desse precipício até embaixo, porque está escrito que aos seus anjos Deus dará ordem para que te peguem pelas mãos e não deixe que tu tropeces pedra ou que bata nas pedras lá embaixo. E Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas nessa última, que Satanás olha para Jesus, leva ele até o pico do templo, lá em cima do templo, lá em Jerusalém. Satanás leva ele até lá. Ele está sendo tentado por Satanás. Veja a força e o certo poder que Satanás quer dado a ele. Quando chega lá, ele mostra todos os reinos do mundo. Riquezas, prazeres, curtição, que muitos que dizem que seguem Jesus Cristo hoje estão se aproveitando do mundo, de tudo quanto é bom desse mundo, que é a casa de Satanás, é onde Satanás dorme. Estão curtindo a vida nesse mundo, né? Tudo de bom, tem tudo de bom nesse mundo. Cristãos que dizem que seguem a Jesus Cristo. Totalmente ao contrário de Jesus. Principalmente líderes religiosos. Vivem a vida bem boa hoje, né? Ganhando muito de suas religiões, né? Pregando a palavra de Deus, mas ganhando muito e vivendo do bom. E dizem que servem a Jesus Cristo, dizem que seguem a Jesus Cristo, mas não tem os exemplos de Jesus. Jesus Cristo era o dono da prata e do ouro, mas não viveu em luxo nem riqueza nenhuma aqui na terra. Pelo contrário, sempre viveu e nos ensinou a viver da dependência de Deus. A não ter o ouro não, muito dinheiro não, a viver o pão cotidiano, a quantidade necessária para sobreviver. É essa a vida do verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Quem passa disso é de procedência maligna. Então estava ali e Satanás mostra toda essa riqueza, o bem bom desta vida, certas riquezas, né? Tudo de bom para o crente. Carro na porta, novo, piscina, tudo de bom para o crente. E ele diz a Jesus Cristo: tudo isso eu te darei se tu prostrados me adorares, porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Sabe o que Satanás quer dizer? Que lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedece a Deus e obedece a ele repassa esse poder que Deus deu a Adão. Adão repassa para Satanás. Por isso que o mundo hoje, Jesus Cristo disse que jaz no maligno, é controlado pelo maligno. Então, a partir de amanhã teremos uma nova história.